a, a resistência faz parte de um povo, de uma luta. Agora, a arte faz parte também porque as políticas, as ideologias sociais e culturais é parte da vivência do povo. Por isso, a arte em si está dentro desta vivência. E a expressão musical da arte leva também, insere também na vida das pessoas. Portanto, isto uma vivência diária que tem a sua expressão ligada ao ambiente e também a vivência do povo naquele tempo. Agora, existe mesmo em Timor-Leste esta beleza artística na luta da resistência. Porque a música também foi uma maneira de comunicar a vivência do povo e também da política que o povo em si vive. Portanto, a comunicação artística existe e o que eu me lembro naquela época, tem canções, resistências que cantam, que expressam entre aquela gente naquela época. Por exemplo, aquela canção de Forró Ramelau. É uma canção, dizemos assim, da luta. Mas quando expressa juntos, isto dá vigor, dá força daquela época ao povo para ser unidos, ser forte, ser robusto para uma luta. Aquela canção Forró Ramelau. Agora, outra canção, por exemplo, dos Valentis, aqueles combatentes, lutadores. E eles, quando cantam aquela canção, Valenti Luansira, Limang Croat Povo Niang, as palavras expressam em si aquela luta. O Valenti é o defensor do povo. E a arma que tem nas mãos é para defender o povo. É muito claro a expressão. Ora, vem outra canção, por exemplo, Kolelemai. A melodia é africana. Mas as palavras que foram inseridas naquela melodia, batimentos, ritmos, foi colocado ou foi escrita por Sahe, o saudoso Sahe Vicente Reis. E as palavras são as palavras que comunicam as pessoas da luta em si. Portanto, tem sentido. Outra canção, por exemplo, depois desta época, aparece o grupo de clandestina. Então, aqueles que clandestina que expressam, por exemplo, aquela canção do senhor Felipe Arranhado, Rai Timor Lorosai. Expressa comunhão, união fraterna. Mas para uma luta, a dizer, Timoronse Rai Selu, Ronald Aminia Halerik. Quer dizer, chamar a atenção da diáspora para unir com os que dentro do território a viver aquela luta. Vamos lutar juntos para a liberdade do povo. Outra canção, por exemplo, do Lemorai, do senhor Vitorino e do saudoso Zé Antônio, Zetó. Este também a dizer La Lemorai, a convocar a gente para ir espalhar a mensagem da libertação, da pedir a gente para ser unidos e levar esta causa para frente. Então, são momentos muito específicos que transmitem através da música, também da alegria, certo? Sempre as músicas da alegria, mas também no fundo daquilo, atrás daquela canção, é a convocar aquela luta. Repara bem, na toda a história da humanidade, as músicas vai sempre vivendo
com o ambiente do povo naquela época. Portanto, as canções que os compositores criaram naquele tempo é para divertimento. Divertimento. Mas o que no fundo é isso, espalhar a mensagem da liberdade. Portanto, não houve perseguição bastante e também não tivemos assim pessoas famosas como se diz, como compositor e fazer aquela revolução da música naquela época. Mas aparece um grupo, uma pessoa que tem essa vontade de expressar a liberdade e fazer, criar as canções com as suas palavras e pôr o ritmo, a melodia e tocar, andar a cantar e fazer pessoas contentes, alegres, mas tem sempre o segredo atrás daquilo. A mensagem sempre é para uma luta da liberdade. Temos aquelas tebe-tebe tradicionais timorenses. Dança ou tebe-tebe, aquela tebe, a gente diz que tebe é um grupo, canta-se juntos numa harmonia e depois fazendo também como se diz, as palavras, cria as palavras que dizem sobre a luta em si. Por exemplo, aquela canção Ora ele, já não me lembro a palavra, mas depois vem aquela estrofes, quer dizer, está o lenço desfiado, faz aquelas palavras que têm sentido a dizer uma coisa profunda daquela. Então, usam-se para a comunhão, festejar a festa, e quando isto canta-se, toda a multidão levanta a dançar, fazer aquele teve da dança timorense, e também colocar as palavras, inserir as palavras lá dentro para dizer que Lalika tautara manu futufati, por exemplo, né? Aquela palavra diz, né? O galo que vai lutar não precisa pôr aquela faca para matar, mas ele vai com rigor e vai para uma luta, vai para uma luta assim concreta. Isso significa aquela época daquelas danças timorenses que vêm daqueles sucos, daquelas aldeias, daquelas montanhas, a expressar esse sentido de comunhão fraterna. Neste caso, assim como tinha dito há bocado, também vem da história da Europa, da música, etc. As canções, a arte, a música aparece no tempo próprio de uma época. Por exemplo, para nós timorenses, isto aparece naquele tempo. E muita gente usava isto para expressar a expressão artística deles. Mas tem sentido profundo isto. Agora, repara, outras canções que vêm da Angola, por exemplo, Kizomba, aparecem nesse tempo. Agora vem outras canções digitais. E isto depende do ambiente que as pessoas vivem, também como o desenvolvimento. E cada música tem a sua história, porque aparece naquela época, naquele ambiente, a trazer mensagens para a gente naquela altura. O estilo de viver também faz parte da música que as pessoas compõem. Por exemplo, isso sempre liga-se com aquela Tebedai. Isso já existe antes. Né? Tem também no tempo do português, sempre usava para aquelas cerimônias de celebrar como festa local. E isso também vive-se porque estamos mesmo naquela, como se diz, numa cultura igual. Uma cultura igual. E a dança, por exemplo, que nós temos temos 12 meninas e raparigas com vestido
da cultura timorense, com batuque e gong na mão para fazer ritmo. E depois aparece 2 homens ou 2 rapazes a dançar, fazer aqueles gestos de dizer a alegria, festejar, e aqueles movimentos que tem também sentido daquela dança. Por exemplo, cada dança tem um ritmo. Agora já estão colocados assim mais científico. Por exemplo, o ritmo tagadan, tagadan, tagadagadagadam. Este é um ritmo de vocal. Outro ritmo de los paus. Tan ta ta tan ta ta tan ta ta tan 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 ta ta tan ta ta tan ta ta tan 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 ta ta tan. São os ritmos de cada local. Então, isso também mostra a cultura daquele povo, daquele lugar, daquele sítio. Portanto, já existia. Não podemos dizer Timor zero, não. Já tivemos aquelas partes de danças tradicionais. E também tem aquela dança podemos dizer assim, enculturação. Quando chegou dizemos assim, portugueses, também trouxe aquelas danças que foram desenvolvidas em Timor. Por exemplo, aquela da Suruboek. Suruboek é uma dança como você vai pescar. Aquela dança de Coahare. Isso também é uma ação onde expressa-se atividades do local, ligação com a música, principalmente aqui o ritmo. Também aquele como dizemos assim, a Haleler. Haleler, podemos dizer assim, quando as pessoas na casa de um defunto, elas também cantam à noite. Então são coisas que culturalmente está vivendo de um povo, e isto já existia. Portanto, podemos dizer que timorenses também têm esse sentido da cultura e dança própria da Indonésia. Olha, eu lembro-me bem isto, né? Em Baucau, os meus tios e tias fizeram isto. Mas os indonésios são muito inteligentes. E eles reuniam-se esta gente porque também queriam perceber a cultura do povo. Então não havia uma reação sobre a resistência, mas havia aquele sentido de dizer que os timorenses existem essas danças e muitas vezes chamaram-os para atuar nas festas da independência, nas festas das cerimônias, assim podemos dizer, do governo. E isto quer dizer, os indonésios aceitam o que este povo tem. Porque a cultura faz parte da cultura. O que existe na cultura faz parte da identidade do povo. Então eles não eliminaram, mas ficaram contentes e alegres a convidar para expressar melhor a vivência do povo no tempo da Indonésia. Mas eu acho que aquilo correu bem. Eu lembro-me bem que isto aparece sempre com atividades para, podemos dizer, para os sucos, aldeias, a expressar. E também fazem competições entre cada suco. Então, isto é muito bom porque a expressão local aprecia. A expressão local tem aquele sentido de expressar a cultura própria do povo. Também mesmo que nós agora usamos, como dizemos assim, os vestiários que estamos a usar agora também é da época. Confirmar e fazer existir o que temos naquele tempo. E, por exemplo, é igual. Posso dizer assim, o susumori das meninas, não tem blusa acima, mas com o tais timorense, vestem-se, depois pronto, com ursuco, põe-se aquela
Caibaug, e tudo é igual. O que nós estamos a fazer nesse momento parecia a mesma coisa. Não sei do nome próprio, mas o que aparece na minha mente agora é, por exemplo, aquela dança de Surubuek, aquela dança Titirik. Titirik está a praticar nas escolas agora como a identidade cultural timorense. E essas são aquelas danças que fizeram naquela época. E existe até agora porque aquela dança já faz parte da existência deste povo. Então, a cultura em si, a música em si, que vivia naquela época, agora aparece. É muito bem fazer famoso no nosso tempo de hoje, porque faz parte da cultura da música, da dança e o que o povo tem, porque é a identidade do povo. Lembro-me bem, as máscaras não temos. Se calhar no outro lado, no outro município, mas o que eu vejo, não temos muito assim mascarados. A gente aparece fazer a drama com muito natural, a expressão. Mas tem alguns instrumentos que eles usam para fazer o ritmo, fazer o cômico, né? Isso tem. Mas sempre através dizemos assim, aquele termo próprio de... agora já não me lembro aquele termo, esqueci, né? Mas aquelas voz que expressa da alma e fazer aquela mímica de ser, por exemplo, a gritar. Um grito forte, um grito mais suave, um grito mais assim, chamar de longe, um grito de cão ou de um animal, voz de animal. Isto existe. Mas nunca usava muito, como eu saiba, nunca usava muito e a expressão ficou assim desaparecida. Mas eu acho que isto devia ser desenvolver mais, porque esta parte assim ficou para o lado, mas apareciam mesmo canções e ritmos tebe-tebes. Tradicionalmente, cada ano eles fazem também Saubatar, Sauhare. As pessoas fazem isto para pedir a benção. E eles fazem aquela maneira de expressar um sentido, eu diria assim, da colheita, o fruto da colheita. Às vezes eles cantam aquelas, diria eu, como se eu vou expressar isto, Nananuk, com tons altos e baixos, como já tinha dito. Esses são representados um sentido, às vezes de agradecer, às vezes de defender do mal espírito, às vezes isto aparece na drama, mas isso só fazem para aqueles matandog, eles fazem ali, mas não aparece porque está ligado muito com o lulik, o sagrado, então não expressa-se no ambiente normal. Aquilo faz sempre naquela ocasião especial. Mas tem aqueles gritos, aqueles ritmos e aquelas palavras sônicas que expressam aquele sentido que eu dizia há bocado. Mas existem. E cada município parece que tem esta postura de expressar na drama, e aquela drama de ação fazer coisas sentir segredos, digo eu, sagrados, sentir sagrados. Olha, assim, temos aqui aquela época muito lindo. Eu acho que aquela imagem da Nossa Senhora de
Nossa Senhora de Fatubesi, naquele tempo do Dom Ximenes Belo. Fazíamos uma visita, peregrinação da imagem ao todo o território. E daí, naquelas procissões, claro que as canções religiosas também aparecem. As canções religiosas também aparecem, por exemplo, da Nossa Senhora, cantava-se assim como o grito da liberdade. E lembro-me bem quando a imagem passava em todo o município, ou digamos assim, posto administrativo, Kecamatan naquele tempo, na palavra Indonésia. E quando a imagem passava, reuniram-se muita gente. Também vêm os do mato, as resistências, pessoas do mato, valentes, vêm juntar conosco. Então, uma ação, porque naquele tempo, todo o território estava cheio de militares dos indonésios. É quase acabar tudo, limpar tudo os guerrilheiros. Então, também uma política de fazer esta peregrinação e também os do mato vêm juntar-se conosco, fazer peregrinação, e também os armamentos daquela resistência podem se escapar e podem se levar, transportar para um lado para o outro lado. Então, a ação da igreja encerra-se muito bem naquela época com uma luta de resistência juntos. Outra coisa, com os jovens, eu tenho muita experiência disso. Por exemplo, quando reunimos com os jovens para, por exemplo, aquela cerimônia Cruz Jovem que agora está muito famoso em Timor, não? Isto começou em Baucau, aqui na nossa escola da ESA. O que aconteceu? O nosso padre Rolando, não sei se vocês conhecem, o padre Rolando, um filipino, salesiano, está em Dili. Ele começou isto para criar o Cruz Jovem, seguindo a ideia do Santo Padre João Paulo II. Mas dentro de si, reuniram-se muitas jovens, muitos jovens naquele tempo. E o que aconteceu? Então, reuniram-se também de fazer atividades com juventude espiritual, mas tem um grupo que faz reunião secretamente dentro da igreja, a falar sobre a Palestina. Então, os indonésios não apanharam isso, porque sabiam que os jovens estão a reunir para a celebração espiritual. Vê-se que, nota-se que dentro de si, dentro das atividades, tem uma porção secreta de transmitir as mensagens. Alguns vêm do mato, tem a carta para levar para a diáspora, isto tudo mexe-se aí. Portanto, posso dizer assim, a igreja sempre acompanhava a situação da resistência. Também as músicas religiosas também foram assim, parte daquela peregrinação naquela época a fazer isto, mas a ideia é um só: lutar para a liberdade do povo, o sofrimento do povo. O povo precisa de libertar. Por isso a igreja com os do mato unem-se para uma caminhada de mudar da política, da ideologia e juntar-se com a resistência para libertar o povo. Isso acontece quando nós vimos na 99, isto aconteceu e pronto. Agora estamos livres, estamos felizes, contentes porque estamos livres, mas a igreja também fez parte, principalmente a educar os jovens nesta luta para a independência. E também as canções religiosas foram parte também disso. A rezar, cantar, mas tem outro objetivo profundo, secreta, e a unir-se os jovens com um objetivo muito sério para lutar. Resistência e pronto, digamos assim, tudo foi assim, também não só, porque os sacerdotes
os padres, estiveram com o povo e a lutar também, a defender o direito deste povo. Então, tudo foi assim misturado, mas com um objetivo só, liberdade do povo timorense.